Olá, meu povo, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a tua família. Hoje nós vamos começar um novo livro bíblico, o primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, dos reis de Judá. Esse livro, nos seus primeiros 8 capítulos, são só genealogias. A partir de Adão, a genealogia que vai de Adão até os reis que estavam na época em que todo Israel foi contado por genealogias, e essas genealogias estão escritas também no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados para a Babilônia por causa da sua transgressão. Então, nós vamos pular essas genealogias todas, né? Porque é o nome das pessoas que nasceram a partir de Adão até chegar nessa época em que o povo de Israel, o povo de Judá, né? Eles foram levados até Babilônia como cativos, né? Na verdade, os de Judá foram transportados para a Babilônia por causa da sua transgressão, né? Eles transgrediam o mandamento do Senhor, adorando outros deuses, fazendo imagens de escultura, né? Coisas que Deus tinha proibido nos 10 mandamentos. E assim, por causa da sua transgressão aos mandamentos do Senhor, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então, nós vamos começar a leitura a partir do capítulo 9, para que a gente não fique aqui falando nome de centenas e centenas de nomes, né, de pessoas, e vai cansar vocês. Mas a partir do capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas, diz assim: E todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão, e os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus filhos, seus irmãos, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Racenuá, e assim ele vai citando, né, esses homens. Você vê que ele cita somente o nome dos homens, não cita mulheres, e essas gerações que vão nascendo, né, dentro de Israel e de Judá, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E o interessante é a gente notar o seguinte, que eles têm os nomes das pessoas que vão nascendo, né?
gerações e mais gerações. Ó, essa última aqui que eu mencionei, foi contado aqui 956. Então, dentre esse número, tem aqui pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, coisa que nós não sabemos contar mais hoje, né? Se você quiser descobrir quem foi o teu bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, sexavô, septavô, octoavô, você não vai conseguir. Você não sabe o nome nem do seu trisavô, não é? Eu também não sei o nome do meu trisavô. Do meu bisavô também não sei. Sei até o meu avô só. Pai do meu pai, pai da minha mãe. Mas nessa época, que eles nem tinham computadores, né? Era só registrado por escrito e não era papel assim, né? Era pergaminhos, couro de carneiros que eles usavam com tintas bem rudimentares. Eles registravam tudo, né? E assim, esse capítulo 9 vai citando essas genealogias. Ele depois passa a citar quem foi sacerdote, quem foi levita, quem foi porteiro na casa do Senhor, né? E vai citando a função de cada um, até que, para chegar ao final do capítulo 9 desse primeiro livro das Crônicas, nós podemos citar aqui já no versículo 44, e teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Aziricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Amém? Então, muita genealogia, muitas citações de nomes que a gente vai pular. Depois você pode pesquisar, se você quiser, para saber, né? Tantos nomes assim. Leia do capítulo 1 até o capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas, que você vai ver quantos nomes, né? É até bom para escolher nome para criança aí. Tem uns nomes bonitos, tem uns nomes feios, mas tem aí sugestões de nomes bíblicos das mais variadas. Que Deus abençoe você e toda a tua família.